Bom dia! Bom dia, café com presença. Adoro. Encontre coração. Bom dia! Vocês me escutam bem? Bom dia Jusce, bom dia Janice. Hoje vamos ler Efésios 2. Bom dia, sejam muito bem-vindas, em nome de Jesus, sejam muito bem-vindas. Como é bom estar aqui reunidas com vocês, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia. Gente, eu botei... coloquei aqui e não fixei. Efésios 2. Bom dia, que alegria. Bom dia, gente. Bom dia. Tão bom estar aqui com vocês. Quem tá por aí, me manda um bom dia pra eu ver quem tá por aí. Bom dia. Ai, que alegria. Como que... E aí, meus amores? Uau, bom dia. Estamos aqui reunidas. Senhor, obrigada por cada vida, cada alma, cada coração aqui com a gente no dia de hoje, nessa terça-feira, logo cedinho, começando o dia da melhor forma, na presença. Carol, por que essas lives se chamam Café com Presença? Porque estamos na presença do Espírito Santo, na presença de Deus, reunidas aqui para falar dele, daquele do único, do maioral, eu com a minha pequenez, sendo direcionada pelo maior de todos, pelo grandioso, pelo nosso Pai. Amém. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Gente, só me dá um retorno se vocês estão me ouvindo bem. Porque aqui mostra que eu tô com baixa conexão, mas eu acho que vocês estão me ouvindo, tá bom? Antes da gente começar a nossa leitura no dia de hoje, a gente vai convidar o nosso convidado de honra, nosso convidado especial, o único que é capaz, aquele que agora mora em nós, e nós já sabemos disso, nós temos a oportunidade de viver com ele todos os dias, o Espírito Santo de Deus. Vamos convidar ele, Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Paizinho, pela oportunidade, por estarmos aqui juntas, reunidas mais uma vez em seu nome, Senhor, somente por ti, contigo, para ler da sua palavra. Nós temos fome, nós temos sede, Pai, revela mais, nos mostra mais, traz mais da sua presença, traz mais dos seus ensinamentos. Queremos saber da sua história. Quanto mais conhecemos a sua história, mais conhecemos a nossa história. Carol, porque eu preciso ler a Bíblia? Quanto mais eu conheço de Deus e de Jesus, mais eu conheço sobre mim. Quanto mais eu entendo, quanto mais ele me revela a história dele, os planos dele, mais eu conheço sobre mim. Por quê? Porque eu nasci, nós nascemos, você nasceu à imagem e semelhança dele. Qualquer livro de autoajuda torna-se muito pequeno quando você se coloca à disposição para conhecer a história do seu Pai Celestial, do seu Criador, aquele que criou o mar, a terra, o sol, a lua, as árvores, os frutos, os animais, você, eu.
Ele é o maior de todos, o maioral, nosso convidado especial. Vamos trazer aqui agora para essa live em nome de Jesus. O nosso Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, queremos mais de Ti, Te amamos, Senhor. Vem, Espírito Santo, habita meu coração, habita minha mente. Entra, Senhor, renova a mente, renova o coração. Restaura corações hoje, restaura mentes, mostra o caminho. Faz com que cresçamos, se esse é o propósito, se esse é o direcionamento, que na leitura de Efésios 2 de hoje, nós cresçamos espiritualmente. Que é o único crescimento para o qual estamos aqui, nessa terra. Por mais que acreditamos que estamos aqui para conquistar coisas, nós estamos aqui para crescer espiritualmente, para fazer as obras de Deus, para proclamar o evangelho, e não só proclamar, para expulsar demônios. Você também foi criada, você também foi criada para curar. Gente, quando você aprende, quando você entende, quando você digere a informação de que Deus, Jesus, depositou em nós, colocou em nossas mãos o poder de cura. Eu me sinto, toda vez que meu professor do seminário, ele me lembra que as minhas mãos, elas são capazes de curar pessoas por aí que estão enfermas com enfermidades. Que a partir do poder de Jesus, de quando eu me posiciono como filha, que eu sou capaz de curar. Eu peço perdão por todos os anos que eu neguei essa possibilidade. Que eu neguei, que nós negamos. Nós temos cura em nossas mãos, cura emocional e cura física. Amém? Ele nos deu, tá lá em Mateus 16. Ele nos deu a oportunidade de proclamar o evangelho. Ele nos direcionou que vocês façam isso. Agora está nas mãos de vocês. Falar sobre mim, proclamar as boas novas, expulsar demônios, curar feridas, curar pessoas. Trabalhar ali, curar enfermidades. Está nas nossas mãos. Através de Jesus. Não sou eu que faço, é através do poder de Jesus. Eu sou usada aqui nessa terra e você também para cura. Amém? Amém, amém, amém. Então vem, Espírito Santo, queremos mais de Ti, só Tu és santo. Entra nos nossos corações, entra nas nossas almas. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos e queremos conhecer mais de Ti. Em nome de Jesus, compartilha essa live. Seja generosa, semeie na vida de alguém. Semeie na vida de alguém. Quando eu semeio, a colheita é garantia. Quando eu tô semeando, quando eu tô colocando luz, quando eu tô colocando palavra, quando eu coloco amor na vida de alguém que eu conheço, eu estou semeando. Se ela vai colher os frutos, não é nossa responsabilidade. Eu entro aqui para semear com vocês todos os dias. Se vocês vão colher os frutos, não diz sobre mim, diz mais sobre vocês. Mas semeiem na vida de pessoas e semeiem na minha vida também, gente. Esse é o meu trabalho, é disso que eu vivo todos os dias. Eu quero alcançar mais pessoas e eu preciso da ajuda de vocês para isso acontecer. Então compartilha essa live, convida pessoas, fica aqui, escuta. Se fizer sentido, se não fizer, depois me deixa seu feedback. Eu tive um direcionamento que a partir de agora, o Café com Presença eu faço aqui no Instagram. E depois esse vídeo ele vai lá pro meu canal do YouTube. Então vocês conseguem assistir depois. Vocês conseguem ter acesso a esse vídeo lá depois, na íntegra. E também encaminhar, assistir mais uma vez, assistir outra vez, rever, tá bom? Obrigada para você que está exercendo sua generosidade. Coloca o dedinho no coração, encaminha essa live. Gente, eu tô muito feliz porque por muito tempo eu abandonei o Café com Presença porque eu acreditava que eu tava entregando muito conteúdo, sabe? Eu até cheguei a falar isso, Senhor, me perdoa pelas vezes que eu disse, que eu falei sobre isso. Mas eu tava no engano, eu tava no erro, eu tava nos meus desejos humanos. E o Senhor falou, é dessa forma que você contribui, semeando de forma gratuita. E depois o retorno, a generosidade das pessoas vem sobre a sua vida. Não para, o Café com Presença é um presente que eu te dei e você vai seguir nele. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Paizinho. Vamos lá? Amores, estamos lendo o livro de Efésios, tá bom? Começamos ontem. Carol, perdi Efésios 1.
vai lá no meu canal do YouTube que você consegue assistir, tá bom? Tá lá disponível para vocês assistirem Efésios 1. Hoje a gente vai para Efésios 2. Por que estamos no livro de Efésios? Não fui eu que decidi isso, foi um direcionamento de Deus. Efésios é um livro onde Paulo, ele vai falar sobre crescimento espiritual. E é isso que nós estamos precisando neste momento, né? Eu tenho tantas coisas para compartilhar com vocês sobre Jesus, sobre Deus, sobre perdão, sobre rejeição, sobre vida com Deus, sobre santidade, sobre esperar no Senhor. Mas antes de mais nada, nós precisamos crescer espiritualmente. A gente precisa ter clareza de como crescer espiritualmente. Então, ontem, em Efésios 1, ele deixou claro para vocês, olha, agora o Espírito Santo de Deus, ele habita na tua vida. Ele habita no teu coração. Você consegue viver com ele todos os dias. Amém? Agora a gente vai para Efésios 2, com o título de Nova Vida em Cristo. Certo? Vamos lá, versículo 1. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência, de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver com o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Gente, quando eu leio isso, eu dou de cara comigo. Eu estava morta. Quando a gente fala que o preço do pecado é a morte, não é que você morre fisicamente, não. A morte, biblicamente falando, é a separação de você com Cristo, com Deus. É o que separa. Separa Deus, o pecado separa você dele. Deus. Não tem como você ser uma mulher que está em pecado, um homem em pecado e estar lá junto com Deus. Não tem como. Separa. O desejo dele é que a gente viva de acordo, obediência, santidade. Obediência, que ele não quer que a gente faça parte das pessoas que que cedem aos desejos da carne. Ele diz, coloquem seu corpo em sacrifício. Existe um sacrifício aqui para que você fique cada vez mais perto de mim. E ele diz, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados. Quando eu me coloco, quando eu desobedeço os 10 mandamentos, e quando eu escolho os desejos da carne, eu estou morta, porque eu estou afastada de Deus. E os pecados nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo. Gente, tudo que a Bíblia fala é que nós precisamos viver em arrependimento. Sim, ao longo da nossa jornada, nós ficamos tão feridas e tão perdidas no nosso processo, e eu quero te acolher nesse momento, que por conta das suas feridas, do quanto você esteve perdida nos seus processos, a gente escolhe ceder aos desejos da carne. E desejos da carne não é só eu que vou falar isso todos os dias. Pra gente ter consciência, os desejos da carne não são somente imoralidade sexual. Não. Eu tô falando briguenta, mulher ciumenta, mulher insegura. Mulher que busca discórdia por onde passa. Você não nasceu para isso, não é o desejo que ele quer que você dê frutos, paz, alegria, paciência, sabedoria, fidelidade, amabilidade. Você acha, que um pai, ele coloca um filho no mundo para que aquele filho, a partir do momento que ele entende o que é a vida, ele saia brigando por aí? Você acha mesmo que esse é o desejo do nosso Pai Celestial para com a gente? Não é, gente. Tá? Então ele diz aqui que a gente vive aos desejos do mundo. Por quê? Porque fomos muito feridas, porque nos perdemos no processo, porque não tivemos uma família que sabia, que tinha consciência da existência de um Pai Celestial, de Deus. Nós não fomos criadas neste mundo com Deus. Então a gente se perde no processo mesmo, tá? E aí ele diz, vocês estavam mortas e estavam vivendo como o resto do mundo, né? Obedecendo ao comandante dos pobres do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Quanto mais eu
Gente, é uma bola de neve. E quando eu olho para minha história, eu vejo que era uma bola de neve. Porque ceder aos desejos da carne, ceder aos desejos humanos, obedecer a este que estava perdido, em desobediência aos mandamentos, eu só acumulava cada vez mais raiva do mundo, cada vez mais raiva dos meus pais, cada vez mais raiva das pessoas. E um desejo que Deus quer para nós, ele nos deixa muitos mandamentos, mas ele fala, o mais importante deles é que você seja capaz de amar ao próximo como a você mesmo. E eu, na minha insignificância, na minha desobediência, na minha desonra, eu não tinha essa capacidade. Eu falava, olha, tá perdoado, mas eu não conseguia amar. Eu não conseguia amar. Eu sempre lembrava com raiva. Eu sempre lembrava com ira das pessoas que haviam me decepcionado. E não é esse o desejo que Deus tem para nós. Ele nos deixa muitos mandamentos, mas o maior deles é que a gente seja capaz de amar ao outro como a gente mesmo. E quando você não tá nesse lugar, você tá em desobediência. Você tá com seu coração amargo, você tá com seu coração ferido, você só consegue olhar para você. E o nosso senso de justiça própria, ele é como trapos de imundícia. Tá escrito em Isaías. Se eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos, olha, eu perdoo, mas eu não quero nem saber, eu quero que se lasque. Eu quero mesmo que ele passe por tudo que eu passei. E era isso que eu falava. Gente, do fundo do meu coração, eu desejei que escolas fossem fechadas, porque a dona daquela escola, aquela coordenadora, tinha me feito mal. Mas por quê? Porque eu estava morta, eu estava longe da desobediência. E é isso que ele fala aqui. Olha, éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Por quê? Porque você, quando está em desobediência, principalmente a obediência do mandamento de amar ao próximo como você mesma, você segue acumulando ira. E quando você segue acumulando ira, mágoa, decepções, em murmuração, em lamentação, sem conseguir olhar para o outro, como um irmão mesmo, você vai acumulando ira ao longo do seu processo. Então, aqui eles dizem, ó, vocês estavam mortos em desobediência. A única coisa, a gente colhe exatamente o que a gente planta. Como eu comecei essa live, eu falei, olha, meus amores, vamos semear, vamos enviar, encaminhar, convidar pessoas, né? Seja generosa, semeie na vida da Carol, que tá aqui de manhã conversando com vocês, lendo, compartilhando. A gente vai colher. Por mais que você não sinta qual é a colheita hoje, talvez lá na frente, daqui um ano, daqui uns meses, uma amiga sua fala assim, amiga, lembra que você me mandou o vídeo daquela moça que tava lendo a Bíblia e eu não tô nem aí? Teve um dia que eu abri o vídeo dela, mudou a minha vida, agora eu tô caminhando com Deus, eu tô em obediência, eu restaurei meu relacionamento, eu tô com meu coração curado. O problema é que a gente quer se plantar hoje, né? E colher amanhã. E aí, a gente vai para um lugar de imaturidade espiritual. Vocês já viram, quando eu era professora, eu não gostava de fazer. Mas às vezes estava no cronograma e eu tinha que, né, ser uma professora obediente. Plantar o feijão no algodão. Vocês já viram quando a criança faz isso? Ela planta o feijãozinho, ela bota lá no algodão. E o que acontece? Ela faz isso hoje, aí amanhã ela vai lá olhar. Aí ela vai no dia seguinte olhar e não aconteceu nada. Quando é no terceiro dia, ela nem olha mais. Por quê? Porque ela ficou decepcionada. Ela falou, isso aí não vai crescer. Ela larga de mão. Porque ela é imatura para entender que para o feijão germinar naquele algodão, leva um tempo. E ela precisa ter paciência. Paciência é um fruto do Espírito. Vocês querem plantar hoje. Vocês querem começar a caminhar com Deus hoje. Ser filha obediente hoje. E na semana seguinte, colher os frutos. Receber as bênçãos. Acessar as heranças. Ver mudança na sua vida. Isso é resultado de imaturidade espiritual.
O imaturo espiritual, ele sai fazendo tudo ao mesmo tempo, sem ouvir de fato a Deus e sem respeitar o tempo do processo. Tempo do processo. Gente, Paulo foi para Tarso 10 anos para se reestruturar, para entender o processo dele. Quando você lê a Bíblia, por que Abraão era o homem da fé de Abraão? Porque ele esperou, gente. Noé, quanto tempo ele levou para construir a arca? Com fé. E vocês querem plantar hoje e colher amanhã as heranças, os frutos, os resultados da sua semeadura. É processo. Processo. Ai, Carol, não. Nós ainda nós conhecemos a nova era do touch, do digital, e a gente quer mais rápido ainda. Porque se eu consigo bloquear e desbloquear uma pessoa 1000 vezes no dia, eu vou conseguir trocar de relacionamento 5 vezes no ano. E eu quero os resultados. Vocês estão sedentas por resultado. E classificando o seu processo, que é a coisa mais linda da sua vida. Que é onde você aprende mais. Que é onde você consegue receber a poda do jardineiro da sua vida. Ele consegue podar a videira que você é. No processo. Então, não sejam imaturas espiritualmente falando. Nós estamos lendo Efésios 2 porque nós estamos crescendo espiritualmente, amadurecendo. E o amadurecer é eu saber que eu planto hoje. Hoje eu escolho todos os dias 7h20 entrar nas lives da Carol e aprender mais sobre a palavra de Deus. Quer dizer que daqui um mês você vai colher, ter acesso às heranças que Deus não? Ele vai te podar mais ainda. E eu falo por experiência própria. Às vezes eu acho que tem áreas da minha vida que eu já entendi todas as correções que eu preciso. Aí ele vem e coloca mais. Calma aí, deixa eu te lembrar, filha, desse dia. Disso aqui que você precisa se arrepender. Dessa poda que a gente precisa fazer. Aqui onde eu preciso te estruturar. Te amadurecer no processo. Amém? Então aqui ele está dizendo, vocês estavam mortos em desobediência e quando eu planto pecado, eu colho ira. Quando eu planto pecado, eu colho turbulência emocional. Não tem outro caminho. Por quê? Porque o pecado, ele é a brecha para o inimigo invadir seu coração e pegar nas suas emoções. O que o inimigo vai fazer? Ele vai matar, ele vai roubar e ele vai destruir. Ele vai matar a sua segurança, ele vai matar a sua fidelidade, ele vai te roubar o seu coração. Ele vai dominar as suas emoções, ele vai destruir a tua alma. E quando você olha, você aparentemente por fora, todo mundo tá achando que você tá vivendo muito bem. Mas quando você chega em casa, quando você vai tomar um banho, quando você deita, você está destruída. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Quando eu entro em pecado, eu dou espaço pro inimigo invadir o meu coração. E a morte emocional toma conta de mim. E uma morte emocional pode ser a consequência de uma morte física. Não é à toa que a gente está vivendo numa época onde nós temos notícias diárias de suicídio, gente. De suicídio, de pessoas internadas, de quadros de depressão. Por quê? O salário do pecado. Eu pequei, eu dou espaço, o inimigo invade meu coração. Ele trabalha, ele me maceta nas minhas emoções. Então eu preciso me fortalecer no meu Deus. Amém? Amém? Quando eu planto pecado, quando eu planto desobediência, eu dou espaço para o inimigo trabalhar na minha vida. Dou espaço, claro, óbvio. Vamos lá? Versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto,
Nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Gente, quem tá lá no propósito de orações guiadas, corações restaurados, o link tá na minha bio para você entrar no grupo, é gratuito, é só entrar lá e ouvir os áudios. Já entendeu? O amor de Deus. O amor de Deus, ele fez o quê, ó? Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora nós estivéssemos mortos, nós não merecíamos. De forma alguma, nós não merecíamos. Porque estávamos na orgia louca do Egito, certo? Louca. Pecando à torta e à direita. Nós não merecíamos. Mas ele faz o quê? Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida junto a Cristo. Gente, ele pega seu único filho e, por nos amar tanto, ele coloca lá o seu filho na cruz. Cristo é crucificado para pagar as nossas dívidas. As nossas dívidas. Ele vai lá e ele paga as nossas vidas. Mas ele nos ama tanto que aí ele morre e ele ressuscita. Ele nasce de novo para te mostrar que, apesar de você estar morta, aqui ó, você está morta. Existe uma oportunidade. Vá até a cruz. Se entregue na cruz. Confesse todos os seus pecados. Se arrependa e nasça de novo. Eu tenho uma oportunidade para você. Eu estou te dando uma oportunidade, uma chance. É uma oportunidade, porque eu te amo pela sua graça, pela sua misericórdia. E não existe, eu coloquei ontem nos stories, o preço do pecado, o preço do pecado na cruz, ele tem dois fatores. Ele é qualitativo e ele é quantitativo. Quantitativo, o que quer dizer? Não tem. Carol, eu fui muito pecadora, eu acho que eu não mereço uma nova chance para viver, que eu não mereço perdão. Não existe quantidade de pecados. Deus não fala assim, olha, você pode pecar 50 vezes, mas se você pecar 51, nas 51 eu não vou te perdoar. Ele não fala isso. Não existe quantidade de pecado. E qualitativo, o que isso quer dizer? Que não existe um pecado maior que não seja perdoado. Qualquer pecado é justificado na cruz por você. Qualquer tipo. Desde o pecado de furtar a caneta da amiguinha na escola até o pecado de matar o seu próprio filho. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Não existe justificativa para você falar, eu não vou até a cruz nascer de novo. Eu não mereço, porque não tem quantidade nem qualidade de pecado. Vocês, obviamente, nós vamos colher os frutos da nossa iniquidade. A gente colhe frutos do pecado, a colheita é inevitável, mas você será perdoado. E você tem uma nova chance para viver de novo, pela misericórdia e pela graça de Cristo. Ele te dá essa oportunidade de nascer de novo, certo? Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça. E a partir do momento que eu escolho nascer de novo, gente, existe um bloqueio entre pecado, não, existe um bloqueio entre vida e graça. Ele é o pecado. O pecado bloqueia o seu acesso à graça de Deus. Tudo que ele tem para derramar sobre você já existe, não é porque você merece. Porque se a gente for olhar tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente deseja, tudo que a gente já desejou pro outro, nós não merecemos nada mesmo. Porque nós não merecemos, não somos merecedores. Mas ele já tem tudo. Só que entre a graça e nós existe o pecado. E o pecado é o que bloqueia você de acessar toda a graça. Toda a herança que Deus tem para você. Toda a herança. Aí você olha para mim e fala, ai Carol, mas tem um monte de gente pecadora por aí que tá acessando tudo, tá vivendo no reino de Deus. E aí eu vou te lembrar
né, quando Jesus estava no deserto, Satanás olhou para ele e disse: se você se prostrar aos meus pés, eu te entrego tudo, essa cidade, esse reinado, mas você vai servir a mim. Então presta atenção, se essa pessoa que você está olhando, que está recebendo tudo, qual é o Deus que ela está servindo? A colheita, ela é inevitável. Qual é o Deus? Não olhe para o outro, olhe para você. Qual é o Deus que você está servindo? Talvez essa pessoa ela tenha casa, ela tenha carro, ela tenha sucesso, reconhecimento, só que ela não passa na porta dos céus, porque a porta dos céus ela é estreita. E ela vai colher. Pode ser que aos seus olhos essa pessoa esteja vivendo da melhor forma, mas você não sabe o caos emocional que ela está vivendo, porque o preço de você andar no pecado é o caos emocional. O inimigo, ele vai nas nossas emoções. Não tem como você falar, não tem. Tá vivendo caos emocional, sim. E se não é a pessoa, você olha, é o marido, é os filhos, é os funcionários, caos emocional. Não é só Deus que dá, o inimigo também dá, mas a colheita é diferente, certo? A colheita, então, o que separa nós da graça de Deus é o pecado, ok? Vamos lá, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, estamos no versículo 8. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Vocês não são capazes de conquistar nada. Tudo que você conquistou até hoje, esquece que foi por você. Com esse eucentrismo que vive na sua vida, foi Deus que te deu, tá bom? Foi Ele que te deu. E Ele que tira também. Quando Ele olha, peraí, Ele tira, tá? É uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Não, Ele já te deu. Gente, quando ele fala aqui, ó, não é uma recompensa pela prática de boas obras, é o seguinte, antes de você nascer, ele já desenhou todos os dias da sua vida. Ele falou assim, Carolzinha, vai ser isso. Flávia, vai ser isso. Ele já desenhou todos os dias da sua vida. Então, ele já te deu tudo. Já te deu tudo. Ele escolheu teu pai, tua mãe, ele escolheu tua vida. Ele te deu tudo. Não vai ser pela prática de boas obras. Não vai ser porque você lê a Bíblia todos os dias que ele vai te entregar alguma coisa. Para que você não se orgulhe, para você que não fique cantando. O que ele espera de você é que você seja uma filha obediente. Que você caminhe com ele, que você fale sobre ele, mas não é isso que vai te entregar. Não é assim que você acessa. Tá escrito aqui. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Quando ele fala isso, é o quê? Ele tem, antes de você nascer, ele tem um chamado para você. Você nasceu porque ele te planejou para viver algo aqui em nome dele. Não é que você nasce, aí ele olha e pensa assim, nossa, Carol, ela tem habilidade de comunicação, então eu vou dar para ela um chamado para falar com mulheres. Não. Antes de eu nascer, ele já desenhou isso para mim. E todos os dias eu deveria entender, desde que eu era pequena, que esse era o direcionamento que Deus estava me dando. Você não nasce e você ganha um chamado. Você nasce porque o chamado já existe, já está prescrito para você. Já está desenhado. Ele quer que você realize boas obras sobre ele. O que é que você vai fazer, eu não sei. Como eu descobri o meu? Em oração, em Bíblia, em pessoas, em lugares, em jejum. Como você vai descobrir o seu? Com palavra, Bíblia, oração, na vida com Deus. Não tem método, não tem fórmula para você entender o que Deus quer que você faça aqui nessa terra. Carol, quero entender o meu chamado. Não tem método.
tem Bíblia, tem oração, tem vida com Deus, tem principalmente obediência. Porque a maioria de vocês que tá aí do outro lado já sabem o que ele espera de você, mas você ainda não se colocou à disposição. E não se preocupa não, porque quando você não faz, ele entrega o chamado para outra pessoa, porque as obras de Deus não param. Ele já te direcionou para uma coisa, você ignorou. As obras de Deus não param. Ele entrega para outra pessoa, porque as obras dele não param. E quando você fala não para o chamado de Deus, você não está falando não para Deus. Você está falando não para uma nação, para milhares de pessoas, para um grupo de pessoas que você poderia atingir. Você fala não para uma mãe de família, você fala não para uma professora, você fala não para uma senhora, você fala não para mulheres que estão em sofrimento, você fala não para uma comunidade, você fala não para crianças, não é para Deus o seu não. Quando você não entende, quando você não é obediente no chamado que ele tem pra você, porque você tem medo, porque eu não quero me expor, e se não der certo, quando você não é obediente, as obras de Deus não param. Ele coloca no coração de outra pessoa pra executar. Mas o seu não pra ele não é pra ele, o seu não pra ele é o não pra humanidade. O seu não pra ele é o seu não pra humanidade. Quando você vai num culto, você recebe a palavra. Quando você vai numa igreja, você recebe a palavra. E você não semeia ela na vida de outra pessoa. O seu não é para Deus. O seu não é para as pessoas que moram na sua casa. O seu não é para suas amigas. O seu não é para as mulheres com quem você trabalha, que você não está impactando. Essa é a obra que ele quer, que vocês espalhem as boas novas. De que forma, eu não sei, mas o seu não para Deus não é para ele, é para as pessoas que estão aqui na Terra, convivendo com a gente. Parem de ser desobedientes. Ele vai te capacitar. Amém? União e paz em Cristo. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Nós lemos ontem, o sangue de Cristo, a diferença da antiga aliança para a nova é que agora na nova aliança, o selo do Espírito Santo foi depositado no seu coração. Você tem a oportunidade de acessar, de conversar, de ser direcionada, de se relacionar com o Espírito Santo de Deus todos os dias. E agora, pelo sangue que Jesus pagou na cruz, você pode e você vai. E se você quiser, esse relacionamento entre você e o Espírito Santo vai acontecer diariamente. Então ele está dizendo aqui, agora, porém, todas vocês estão em Cristo Jesus. Carol, mas eu não consigo ouvir Deus. Pela prática. Bíblia, oração, louvor, conversa aqui, ó, de pai para filha. Conversa, 1 hora. Você vai ouvir a diferença que você acha que os sussurros é a sua intuição e não é Deus. É o Espírito Santo trabalhando em você. A diferença é que às vezes ele vai te falar coisas óbvias ou ele vai te dar desafios. E você pensa que você não está pronta, mas se ele está te direcionando, é porque ele te ama e porque você é capaz de fazer. Ele vai te capacitar no processo. Ele vai te capacitar. Em nome de Jesus, ele vai. Vocês precisam confiar. Confiem nos direcionamentos que o Espírito Santo tem te dado todos os dias. Não façam pelas suas próprias mãos, nem pelos seus próprios braços. Façam por aquele que te conhece. Ele te conhece e não só te conhece, ele te guarda todos os dias. No dia mal, ele estava com você, no dia feliz também. No dia que você perdeu o seu emprego e que você foi mandado embora, ele estava com você. Mas no dia que você recebeu uma proposta para ganhar o dobro, ele também estava com você. No dia que você foi traída, ele estava com você. E no dia que ele te colocou outra pessoa para viver uma família, para construir, ele estava com você também. Ele vai te guardar. Ele te guarda e ele te capacita.
Confie, entrega para ele. Ele sempre está com você. Ele conhece todas as suas necessidades. A questão é que a gente fica contando para Deus os nossos problemas. Ele sabe os seus problemas. Ele conhece os teus desafios. Ele sabe quais são as suas dificuldades. Ele está com você. Ao invés de contar para ele os seus problemas em oração, mostre, revela em suas orações o quanto você o ama, o quanto você confia nele, sabe que ele é o maior de todos para você. Amém? Pare de ficar contando seus problemas para Deus, porque ele conhece todos eles. Conta para Deus o quanto ele sempre te ajudou, o quanto você confia, o quanto você sabe que ele é misericordioso e pela graça dele que ele vai te entregar o melhor. Amém? Então agora, hoje, vocês têm a oportunidade de conviver com o Espírito Santo todos os dias da sua vida. Usem isso. Parem de ficar consultando ferramentas enganosas para saber como vai ser o seu dia de hoje, o seu dia de amanhã. Consultem aquele que te conhece mais do que qualquer outro. Consultem aquele que te conhece desde antes de você nascer. Amém? 14. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Meus amores, o Espírito Santo de Deus, ele é o mesmo. Por quê? Porque quando às vezes eu falo coisas que você fala assim, Carol, vocês me mandam lá no direct, aquilo que você falou na live era o que eu tava precisando, ou o que eu pensei, ou foi a mesma palavra que eu li. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é o mesmo. O que tá aqui comigo agora, em casa, aqui nessa live, é o mesmo que tá aí na tua casa. É o mesmo. Tá bom? Então, nós temos a oportunidade de conviver com ele agora diariamente, em nome de Jesus. Um templo para o Senhor. 19. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive pelo seu Espírito. Amores, nós somos templo santo, nós somos corpo, alma e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo, uma parte da tríade, da trindade, vive em nós. Portanto, nós somos parte deste templo. Parte do templo vive em você. E é essa parte do templo que vive em você que faz com que você se relacione. É a oportunidade de você se relacionar com ele todos os dias. Você não precisa mais viver como Moisés, que esperava ansiosamente para ter um encontro com Deus. Nem como Adão, que todos os dias encontrava Deus no jardim. Não. Você encontra Deus em qualquer hora, no teu carro, no teu banho, no teu café, lavando louça, lavando roupa, cuidando dos seus filhos, trabalhando. Ele tá com você todos os dias. O Espírito Santo dele habita o teu coração. Não mais eu, mas Cristo vive em mim agora, todos os dias das minhas vidas. Todos os dias da minha vida, Cristo vive em mim. O Espírito Santo dele habita, este Espírito Santo que é e deve ser o seu melhor conselheiro. Parem de consultar homens, pessoas, para saber os seus próximos dias, o seu futuro. Se tal coisa vai dar certo, entrega nas mãos de Deus. Consulta aquele que agora, por misericórdia, por graça, habita o seu coração. Amém? Gente, finalizamos aqui Efésios 2 e antes da gente partir, eu quero orar por vocês. Nossa, acho que eu falei tanto
Eu tenho falado tanto nos últimos dias, porque tô gravando as orações lá, os áudios do propósito, que eu tô enrolando tudo, mas vai dar certo. Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos lá, eu quero orar por vocês. Vamos respirar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Paizinho, Papai do céu, obrigada pela sua bondade, Senhor. Estamos aqui reunidas mais uma vez em seu nome para falar sobre ti, para clamar a ti, para conhecer mais de ti. Quanto mais eu conheço o Senhor e a sua história, mais eu conheço a minha história, mais eu entendo, Senhor, que a sua palavra, que essas mulheres cresçam espiritualmente durante essa leitura do livro de Efésios, Pai. Eu sei que esse é o seu desejo para todas elas, que elas cresçam espiritualmente, que elas entendam que hoje o Senhor habita dentro delas. Glória a Deus por sua graça, por sua misericórdia, que não interessa, não importa a quantidade de pecados, nem os pecados que elas cometeram. Se elas vão à cruz, se elas confessam, se elas se rendem, elas estão perdoadas em nome de Jesus e prontas para viverem uma nova história, para renascer e usufruir da experiência, do contato, do sobrenatural, que é o Espírito Santo de Deus que habita o coração dessas mulheres. Que elas sejam convencidas, entra na mente, Pai, entra no coração, quebra as correntes, quebra os muros, que elas sejam convencidas de que elas não precisam de mais nada, além do direcionamento do Senhor, Paizinho. Amém. Em nome de Jesus, seja o conselheiro, que ela faça o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ser o conselheiro, ser o terapeuta, ser o psicólogo, ser o lugar onde elas depositam as aflições, as bênçãos, a gratidão, Senhor, que elas entendam que o tempo contigo, Pai, não é para falar sobre os problemas, o Senhor já conhece todos os problemas dela, mas que elas revelem em oração todo o amor que elas sentem por ti, Pai. Abençoa todas essas mulheres nesse dia de hoje e que amanhã nós possamos nos encontrar novamente para lermos Efésios 3. Amores, um beijo no coração de vocês, um dia abençoado. Tenham graça e paz no dia de hoje e nos vemos amanhã.